Kudan, uma criatura meio humana, meio bovina, que na antiguidade teria o corpo de um boi com um rosto humano. Mas em tempos mais modernos, surgiu o princípio de que o monstro também poderia ter um corpo humano, com uma cabeça de vaca. Cupinchas, tudo jóia? Eu sou o Rusmé do Curanautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês uma publicação que nós fizemos no assombrado.com.br, eu acho que lá pelo ano de 2014, onde tratamos de um caso que lida com folclore, má formação e profecias. Enfim, um caso interessante, mas muito estranho. Segue a adaptação. Kudan, ou Gudan, é um monstro, um yokai, conhecido desde a antiguidade no Japão. Seria uma criatura meio humana, meio animal. E na maioria das vezes, a parte animal é bovina. Embora existam lendas de Kudan, metade humana, metade ave. Na antiguidade, o Kudan teria o corpo de um boi com o rosto humano. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, surgiu o princípio de que o monstro também poderia ter o corpo humano com a cabeça de uma vaca. Existem relatos de meados dos anos 1800, do período Bakumatsu, de vacas parindo Kudan, que logo ao nascerem, teriam a faculdade de falar, ainda que morressem logo depois de pronunciar suas palavras. Aqui é preciso frisar que naquele tempo do período Bakumatsu, o final do shogunato, o Japão era um país rural, que estava terminando a sua política de isolamento e começando a abandonar o feudalismo, sob o comando da figura do shogun, e iniciando com unhas e dentes o período Meiji. Período este que se estendeu até o início do século XX. O conteúdo das palavras do Kudan macho eram previsões de terremotos, perda total de plantações, epidemias devastadoras, guerras, doenças e outros infortúnios terríveis, cujas previsões seriam absolutas, porém remediáveis desde quando se encontrasse o Kudan fêmea, que nascia simultaneamente em outro lugar da região, e essa pronunciaria um esconjuro que anularia a previsão de Kudan macho, ou daria uma solução para evitar a tragédia. Outros relatos dizem que o Kudan macho morreria logo após terminar de contar as profecias, e após isso, se teria até o pôr do sol para encontrar o Kudan fêmea, que também morreria logo após terminar de falar. O registro mais antigo do avistamento de um Kudan é o de 1830, supostamente ocorrido na província de Toyama. Certa feita, um homem que tinha como ocupação a colheita e comércio de ervas da montanha se deparou com um monstro com rosto humano que se apresentou como Kudabe. A criatura teria dito que, a partir daquele momento e por muitos anos seguintes, haveria uma epidemia mortal que faria inúmeras vítimas. Porém, todo aquele que visse a figura desenhada da criatura escaparia da tragédia. Como era de se esperar, o desenho portado como amuleto e o conceito se espalharam como fogo em palha seca por todas as províncias daquele tempo. Como o Kudan mesmo, o registro mais antigo da criatura é do ano de 1836, publicado em um jornal da época, figurando que na província de Kyoto teria surgido um monstro com corpo de vaca e rosto humano. Na notícia constava ainda que em 1706 havia aparecido uma criatura similar e que naquele ano a colheita fora abundante. O artigo do jornal dizia que quem pregasse o desenho de Kudan protegeria sua família de doenças, escaparia ileso de qualquer tragédia e ainda teria uma colheita farta, sendo portanto uma besta louvável, frisou o jornal. Mas ao contrário da notícia, essa aparição do Kudan em 1836
coincidiu com a grande fome do período Tempo, um período desolador na história do Japão. Na década de 1920, houve uma diminuição do porte do desenho de Kudan como amuleto, e houve mais destaque para suas profecias. Na década de 1930, teria surgido um Kudan nas florestas da província de Kagawa, prenunciando que logo aconteceria uma guerra de proporções descomunais, seguido por uma doença que contagiaria muitos. Mas quem ouvisse a profecia de Kudan, e em até 3 dias comesse arroz com feijões vermelhos e amarrasse um fio no pulso, não adoeceria. Em 1933, esse rumor correu pela província de Nagano, e como era de se esperar, nunca as crianças comeram tanto feijão com arroz. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram muitos os rumores de profecias de Kudan. Entre eles, se destaca o caso de uma loja de tamancos Getá, localizado na cidade de Iwakuni, em que um Kudan recém-nascido em 1943 teria profetizado sobre o fim da guerra, e de um outro que teria nascido em 1945 na cidade de Kobe, dizendo que aqueles que acreditassem no que o monstro dizia e no prazo de 3 dias comesse arroz com feijões vermelhos ou apenas feijões, se salvaria de bombardeios. Antes do terremoto e maremoto do Japão em 2011, houve boatos em algumas províncias do nascimento de Kudan e, consequentemente, de suas profecias sobre a tragédia. Também apareceram rumores de avistamentos de uma mulher com cabeça de vaca perambulando ou até mesmo dançando pelas praias do leste do Japão, justamente a região mais devastada pelo maremoto. No entanto, nenhum desses últimos rumores foi definitivamente comprovado. Como mais uma curiosidade, que eu já coloquei um trechinho na introdução deste vídeo, existem vários animais com má formação em coleções particulares. Assim que aqui vai um trecho de uma exibição do que seria um Kudan, mas com as explicações do proprietário de que se trata de um animal que nasceu com má formação e só. Nada mágico ou místico, mas que serve para as pessoas fantasiarem um pouco. Confira. この九段、ミレイラというふうによく紹介されてるんですけども、正確には剥製で人間の手が入ったわけではないというふうに分かりやすく言うと、首をつないで作っただとか皮を加工して作ったのではなくて、この子生まれたんです。このまま剥製なんです。そのまんま皮を取って中に詰め物をやって、トキだとかクマだとか博物館に展示されてますよね、はい、あれと全く同じもので、これそのまんまを再現された、誕生した時のまま、形を残していると思っていただければ、より不思議さが増すのではないかと思います。 Uau, que estranho. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.